começar aqui, já de cara, falando sobre a Flabet, cara. Olha que loucura, olha esse nome. Tem como não imaginar que o Flamengo vai arrebentar a boca do balão? E você tá achando que é só pra torcida do Flamengo? Não. É pra todo mundo. Vai ter lá todos os esportes e, né, segundo o Fred Gomes lá do GE, tá, vai ter também o jogo do Flamengo. Por exemplo, tem o jogo do Flamengo, mas tem todos os outros jogos do Brasileirão. Vai ter também outros esportes, já que o Flamengo é um time que se envolve em todos os esportes aí, né? Tem vários atletas, inclusive, nas Olimpíadas. E aí, o Flamengo encaminhou aí ao Conselho a proposta de casa de apostas que renderá no mínimo 82,5 milhões ao Flamengo. Caso seja aprovada pelos conselheiros, a Flabet será operada pela Pixbet, que é já a patrocinadora do Flamengo. Não há conflito de interesses com relação à casa de aposta. Mas a gente sabe que os antes vão criticar, que a gente vai ter muita porrada que os caras vão querer dar, mas aqui a gente vai defender. Tem nada a ver o C com as calças, não tem nada a ver. Uma coisa é o time que tá lá disputando, jogando, uma coisa é o Flamengo, o marketing do clube. Tem nada a ver. Ah, mas não tem como o Flamengo ter uma casa de aposta e o time jogar. Se tiver muita aposta que o Flamengo vai ter tantos escanteios, tanto não sei o quê, vai falar com os jogadores para não fazer. Não existe, cara. Não existe. Cara, de verdade, eu sei que tem questão de manipulação de aposta, mas isso é muito mais interessante para quem combina resultado para dar o calote na casa de aposta. Não tem nada a ver com a casa de aposta fazendo, não. Ah, mas o Flamengo... Cara, não há. Até que você tenha algum delito, não tem como dizer, pode acontecer isso. Não. Então a gente teve aí a situação também já definida, né, da votação para hoje, para logo mais, né? A gente tem o Coluna do Fla falou com o Cacau. Eu falei com o Cacau também, mas a gente, eu vou dar crédito para quem publicou primeiro. Mesmo eu tendo falado com o Cacau, eu vou dar crédito para quem publicou primeiro, né? Eles falaram com o Cacau sobre esse momento decisivo hoje à noite lá no Flamengo. Ele falou o seguinte: veja a votação do CODE como histórica. Um dia histórico para o Flamengo, no qual 99,9% da torcida sonha com o nosso estádio, com a aquisição do terreno. Os conselheiros vão analisar tecnicamente os pareceres e eu não tenho dúvida que vão aprovar por ampla maioria, quiçá por unanimidade. Se ele está falando isso, a gente está falando de mais 95%, pelo menos 95% aprovando. Então, estou muito confiante, os conselheiros são responsáveis, sabem do momento e da oportunidade única que o Flamengo está tendo, né? E ele fala, não vai haver espaço, um espaço desse, uma localização dessa, com todo o apoio do governo do estado, do governo municipal, da prefeitura, no caso, que está se empenhando muito, né? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, toda essa conjunção de fatores a favor, um local que já tem a viabilidade, revitalização urbanística, tem uma viabilidade de transporte para o local, enfim, chegou o dia, vamos aprovar, vamos para o leilão e vamos conseguir, né? Vai dar tudo certo, o Cacau falando aí, né, em entrevista ao Coluna do Fla, tá certo? Mas falou com a gente também, tá muito confiante, tá? Então, os conselheiros votam nessa segunda-feira aí e a gente deve ter uma votação muito, mas muito massiva, né, pela compra do terreno, pela liberação da compra do terreno. Olha só, eu quero falar aqui agora sobre a situação do Matheus Cunha, que o Tite ontem confirmou que o Matheus, né, seria o goleiro no jogo contra o Palmeiras. E eu gosto demais do Matheus Cunha. Sei que ele teve umas falhas ano passado, foram importantes até para o Flamengo ser eliminado na Libertadores. Mas é um baita de um goleiro. Só que eu sinceramente já falei isso, eu acho que é muita pressão. Se ele erra, ele vai estar queimado no Flamengo. Eu acho que era para ir de Rossi em jogos decisivos e jogos de menor importância colocava o Matheus Cunha. Eu acho que as coisas têm que ser graduais, né? Então eu estou preocupado. Eu estou preocupado com isso de verdade. O TR Barbudinho, Tite é o melhor treinador do futebol brasileiro. Está fazendo um ótimo trabalho.
Agora, o Ortiz tem que ser titular nesse time. Olha só, não é uma equipe que toma gol, é uma equipe sem o Léo Ortiz que toma gol. Outro torcedor, o Serginho, falando aí. O Lucas, MDZ, Matheus Cunha, Copa do Brasil, só me vem na cabeça ele tirando o braço no gol do São Paulo na final. Que Deus nos ajude, né? Foi o do Caleri, né? Primeiro jogo era para ser 0-0, depois foi 1-1 lá, a gente tinha decidido nos pênaltis a final. O João Vitor Albuquerque, pelo amor de Deus. A Rani Macedo, loucura, o Rossi é mais goleiro. Aí a galera respondeu aqui. Liberta, meu querido. Matheus segura. O Jailton Silva respondeu ele. Acho que o Matheus Cunha vai ficar jogando a Copa do Brasil e o Rossi, brasileiro e Libertadores. Acho legal, ele merece essa confiança por tudo que já mostrou. Concordo. Ele é um excelente goleiro, ele merecia muito mais, merecia essa confiança. Só que o meu medo, tá? Eu sei que medo é uma coisa justa, eu tenho medo. O meu medo é por eu saber a capacidade dele, que ele é um baita de um goleiro. O meu medo é que aconteça alguma coisa e ele se queime, tá? Mas, Matheus, toda a sorte do mundo pra você, cara. Cabeça focada, né? Concentração total. E vamos lá. Vamos ser campeão com o Matheus Cunha na Copa do Brasil. E teremos 2 grandes goleiros. Já temos 2 grandes goleiros. Foi muito bem ontem. E eu acho que a gente tem que pensar positivo. E pensar muito no bem do Matheus aí, que é um grande jogador, um grande goleiro e uma grande pessoa. Um ser humano fantástico. Matheus, toda a força do mundo aí. A preocupação é sempre aquela de, tipo, cara, injustiça, né? Se acontece um lance qualquer, falarem, tá vendo aí? Por que não era o Rossi? Mas eu tenho certeza que o torcedor não vai fazer isso e você vai fazer uma grande Copa do Brasil, tá? Se Deus quiser, e ele quer. Ele quer. Ele tá contigo, já mostrou isso, né? Ele tá contigo. Olha só, o Pedro atingiu aí a liderança isolada da artilharia do futebol mundial, cara. Que loucura. Ele tá na frente de nomes como Mbappé, né? Como o Haaland, Harry Kane, né? O rei dos vices. Haaland e Harry Kane tem 23 gols. O Mbappé tem 25 gols, né? E tem outros jogadores ali com 25, 26, 27. Mas eu achei mais interessante a gente falar, né, desses outros 3 que são destaques internacionais. O Pedro, né, tá aí com 30 gols no ano, sendo 28 em jogos oficiais, né? Então a gente conta 28 gols em jogos oficiais, mas são 30 gols no ano, tá? Espetacular, cara. Espetacular. Ele balançou 11 vezes as redes no Campeonato Carioca, 5 vezes na Libertadores, 10 vezes no Campeonato Brasileiro, 2 vezes na Copa do Brasil e 2 vezes em amistosos, tá? Então, o Pedro é o nosso 9 bolado, tá? Arrebentando o Pedro, espetacular. Agora, vamos falar aqui da postagem do Luiz Araújo, né? Ele postou: inacreditável o cartão amarelo que levei hoje. Vergonhoso. Vergonhoso. E é mesmo. Vergonhoso o que o Gustavo Bauerman fez e o pior, o que ele escreveu na súmula, né? Nas imagens é possível ver que isso não ocorreu. Ele fala que teve amarelo por reclamação. Ele deu amarelo por ele estar retardando a saída de campo, né? Que absurdo, né, cara? A CBF tinha que fazer alguma coisa contra esse árbitro, contra essa arbitragem temerária, né? Terrível, né? A arbitragem do Gustavo Bauerman. Outra coisa também, a Raíza mostrou aqui, ela tem um ângulo espetacular do gol do Pedro. Por que os caras ficaram tanto tempo, 3, 4 minutos ali, para tentar anular um gol que vocês vão ver a linha aqui, não tem nada, os dois estão muito atrás da bola, não tem, ó. Vieram muito de trás, olha isso. Vieram muito de trás. Não tem explicação, né? A demora que teve para o VAR analisar. Para que o VAR até foi chamado? Não tinha nem que parar para avaliar aquele gol ali. Não tinha nem que avaliar. Era um gol tão perfeito, tão sem nada para ser analisado,
que chega a ser vergonhoso, né? E a arbitragem temerária, terrível, que a CBF, né, o CNM, eles possam dar uma olhada para isso aí, porque, pô, foi demais, tá? Então, trazer aqui agora essa notícia, né, do Bola VIP, ó, que o Michael toma decisão sobre seu futuro, o Flamengo é comunicado, tá? A diretoria busca finalizar os primeiros reforços, que não conseguiu, tenta o Claudinho. Quem também ganha força para vestir o manto sagrado é Michael, atacante que está de saída do Al Hilal. De acordo com a imprensa da Arábia Saudita, ele vai rescindir o contrato e ficará livre no mercado. Já estão cravando que ele vai rescindir e vai ficar livre, tá? Então o atacante melhorou os fundamentos técnicos por lá e pode ser um grande reforço para o Tite, né? E a informação é que não é que vai sair do bolso do Michael. O staff dele negocia esses meses que faltam de contrato, esse tempo que falta de contrato, vai para resolver, né? E aí, óbvio, ele inclui isso aí nas luvas com o clube que ele negociar e fechar ali o contrato. E o Flamengo tem a prioridade, né? Então acaba que basicamente o Michael, o staff do Michael que vai negociar e depositar isso aí, e o outro clube vai finalizar a negociação e o Michael vai poder voltar para o Brasil, né? A gente espera que seja para o Flamengo. Vocês torcem porque ele venha para o Flamengo também? Eu estou torcendo muito. É isso.